Imagina duas construtoras, mesmo faturamento, mesma margem de lucro, mesma obra e mesmo regime tributário. Nesse cenário, ambas pagariam o mesmo tanto de imposto. Só que esse cenário nos próximos anos, com uma única decisão, pode fazer uma dessas construtoras pagarem o dobro de imposto. E o prazo para essa decisão começa a partir de setembro de 2026. Hoje, os impostos federais relacionados à sua obra são PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda. Se você é Simples Nacional, esses 4 impostos federais vêm em uma única guia, a Guia DAS. Além dos impostos federais, você também tem os impostos municipais, que no caso é o ISS, o Imposto sobre o Serviço. A ideia da Receita Federal, com a reforma tributária, é unificar isso tudo em 2 impostos. O CBS para os impostos federais, PIS, COFINS, Contribuição Social e Imposto de Renda, e o IBS para o imposto municipal, o ISS. Na teoria, isso começa a rodar a partir de 2026. Só que esse ano é um ano de teste, é só um ensaio para o que vai começar efetivamente em 2027. E de 2027 até 2033, isso vai começar a se ajeitar, vai se regularizar para fechar mesmo em 2033. Só que o detalhe que muda tudo para uma empresa de construção civil está em como esse novo imposto vai ser calculado. E é aí que mora aquela diferença que eu falei sobre as duas construtoras no mesmo regime, com o mesmo faturamento, a mesma margem de lucro. Entre janeiro e maio de 2026, o governo arrecadou mais de R$1 trilhão. Recorde histórico, o maior valor já registrado desde 1995, com uma alta real de quase 11% a mais do que a inflação. Só que o gasto público ele cresce na mesma proporção. O Brasil gastou mais de R$5 trilhões somando União, Estado e prefeituras. E segundo o próprio Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o brasileiro vai precisar trabalhar 153 dias do ano só para pagar imposto. Quase 42% de tudo que você ganha. A questão aqui é que sempre que falta caixa no governo, adivinha quem que ele chama para pagar essa conta? Na reforma tributária especificadamente para a construtora, todo material de mão de obra, toda subempreitada, todo serviço que você toma especificadamente com nota fiscal vira crédito para abatimento do seu pagamento de imposto. E um ponto crucial aqui é que a sua folha de pagamento não é base para cálculo do imposto. E aqui a gente já começa a fazer algumas análises. Se a sua obra, por exemplo, tem uma margem muito alta de gasto com material, você compra muito cimento, muito aço, a reforma tributária vai jogar a seu favor, porque você vai utilizar isso para diminuir o valor que você paga de imposto. Mas se você atua basicamente com cessão de mão de obra, o famoso regime por empreitada parcial, a mesma reforma tributária que vai ajudar algumas construtoras vai atrapalhar você. E não é só o valor do imposto que muda, o jeito de pagar também vai alterar. Hoje, quando você recebe uma medição, por exemplo, e você emite a nota fiscal no dia 1º de janeiro, você paga esse imposto somente no dia 20 de fevereiro. Isso para empresas que são Simples Nacional. Se você é lucro presumido ou lucro real, você pagaria esse imposto entre o dia 25 e dia 28 de fevereiro. Isso para os impostos de PIS e COFINS e os impostos trimestrais, que são de imposto de renda e contribuição social, você paga só lá em abril. Só que a reforma tributária está construindo uma ferramenta chamada Split Payment. No momento em que você recebe o valor do seu cliente, o imposto é deduzido. Então, seguindo o exemplo prático aqui, se você paga 10% de imposto federal e emite uma nota fiscal de R$100, o seu cliente vai pagar os R$100, mas você só recebe os 90. Então percebe que isso não aumenta o valor que você paga de imposto, mas isso acaba com o seu fluxo de caixa. Se muitas vezes você usava o recurso do imposto para pagar fornecedor, pagar funcionário, já que você teria 50 dias para fazer o pagamento do imposto, isso não é mais uma opção. E a gente sabe que para construtoras o fluxo de caixa é importantíssimo. Muitas vezes é até comum você deixar de pagar o imposto e ao final de 2, 3 ou até 12 meses você parcela todo o montante. Agora, para empresas do Simples Nacional, tem uma situação importante a partir de setembro de 2026. Você vai precisar tomar uma decisão se o CBS e o IBS vão ser pagos dentro da guia de imposto ou se você vai recolher esses impostos de maneira separada. Basicamente, usar aquele cálculo que eu informei de você pegar os créditos que você utilizou para abater o seu imposto ou se você vai pagar tudo isso lá dentro da sua guia DAS. Então, na prática, o que você precisa para tomar essa decisão
é uma gestão completa do seu financeiro. Você vai realmente pegar o seu balanço patrimonial, o seu balancete, a sua DRE e analisar todos os seus fornecedores e clientes. E eu sei que muitas vezes, para você que está no dia a dia da operação da obra, é muito difícil você controlar essa gestão financeira da empresa. E é exatamente isso que a gente busca aqui na Agreste Contabilidade: facilitar o seu acesso a essas informações. A gente busca que o empresário, o dono de construtora civil ou incorporadora, tenha fácil a gestão completa financeira da empresa. Aqui a gente fornece um sistema próprio chamado Flow Finance, para você enxergar o seu fluxo de caixa em tempo real, e dessa forma fica muito mais fácil simular os cenários da reforma tributária, utilizando os seus números e não o que a média do mercado está fazendo. Porque aqui você consegue analisar os seus fornecedores. Isso vai ser muito importante para a sua tomada de decisão, seja agora em setembro, se você for Simples Nacional, ou a partir de janeiro de 2027 para empresas do lucro presumido ou lucro real. Agora, lembra daquelas duas construtoras que eu falei lá no início? A diferença entre elas, para melhor tomada de decisão, está exatamente na sua análise financeira. Uma delas vai pagar quase o dobro de imposto em 2033. E a decisão de qual das duas construtoras vai ser a sua começa agora. Se você quer saber mais sobre isso, pode ler o QR Code que vai estar no canto da tela, que um dos nossos especialistas em construção civil vai analisar a sua empresa e agendar uma reunião com você.